Olá, eu sou a Andréia, sou psicóloga, atuo na área clínica aqui no município de Ribas do Rio Pardo. Hoje venho a convite dos colegas do ambulatório de psicologia aqui da nossa cidade, conversar um pouquinho sobre como as crianças estão vivenciando esse período de pandemia, tá? Então, assim, há um contexto comum para todos nós estamos vivenciando essa pandemia, porém a forma como cada um vai experienciar essa situação é de uma forma bastante peculiar, tá? Então, tem crianças e adultos que estão vivenciando de uma forma mais tranquila e tem outros que já estão encontrando um pouco mais de dificuldades. Então, eu vou levantar algumas questões para a gente refletir, para a gente observar, olhar para as nossas crianças, de repente fazer alguns ajustes para que possa melhorar a qualidade de vida dela, o dia a dia, para que ela passe por isso com mais tranquilidade, né? E até estar identificando aquelas crianças que de repente estão encontrando um pouco mais de dificuldade, apresentando alguns sintomas, né? E que de repente pode até ser necessário intervenção profissional, né? Porque a criança, diferente do adulto, às vezes ela não tem maturidade e recursos para lidar com algumas situações, alguns sentimentos, tá? Então, ela tem dificuldade até para compreender, dependendo da idade, a complexidade de algumas situações, tá? O primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês, para a gente olhar, é como era a vida dessa criança antes da pandemia e como está a vida dessa criança agora, tá? Então, de fato, o que mudou? Tá? Foram muitas mudanças. É claro que a gente precisa considerar o ambiente escolar, né? Toda essa a necessidade dessa nova metodologia, né? A questão das relações interpessoais foram bastante prejudicadas, né? Então a gente precisa estar olhando para tudo isso. Porém, de uma forma mais ampla também, né? O que mais que essa criança fazia e que foi interrompido ou houve a necessidade de uma adaptação, né? Então a gente precisa estar considerando isso. Outra questão importante que a gente precisa estar olhando é a questão de que criança estamos falando. Qual é o perfil, o padrão de comportamento dessa criança? Tá? Então, estamos falando de uma criança mais tranquila, mais compreensiva, que já experienciou algumas mudanças e conseguiu conduzir com tranquilidade, ou estamos falando de uma criança mais agitada, que está encontrando dificuldades em lidar com tudo isso, né? Então a gente precisa estar observando o perfil de cada uma e verificar se houve alteração no comportamento dessa criança, né? Ela continua dormindo da mesma forma, se alimentando, o humor dela continua o mesmo ou não? Houveram mudanças, né? Tá mais agitada, impaciente, né? Às vezes até um pouco mais irritada, ou ela está muito apática, muito desanimada. Então a gente precisa estar observando isso e em algumas situações buscar ajuda, né? Porque pode ser o sinalizador de que ela está encontrando dificuldade para lidar com as suas emoções, com algumas mudanças, tá bom? Outra questão importante é a questão da rotina. E aí os pais entram com uma função, uma responsabilidade muito especial. Na verdade, em todos os aspectos, os pais, os responsáveis, cuidadores, têm essa responsabilidade, né? Mas dependendo como eles vão conduzir, gerenciar a rotina dessa criança, isso pode fazer uma grande diferença, né? Então, aqueles pais que se preocupam em organizar uma rotina, estabelecendo horários, momentos, né, para o estudo, para dormir, para fazer atividades lúdicas, né? Então, os pais que se preocupam em manter essa rotina organizada têm muito a contribuir, porque nós precisamos, né, dessa rotina organizada. Então, amanhã eu sei que eu vou trabalhar, que eu vou estudar. Isso gera uma tranquilidade, eu me organizo para isso. Quando a rotina é muito bagunçada, desorganizada,
pode gerar alguma ansiedade, um desconforto emocional, eu não sei como vai ser o amanhã, né? Sentimentos às vezes até de insegurança. Então, assim, nesse período de distanciamento social, né, tá cuidando com atenção, né, de repente tem as chamadas de vídeo, a criança tá com saudade dos familiares, dos amiguinhos, está buscando esses recursos que podem minimizar esses sentimentos, né? Então a gente precisa estar usando esses recursos. Para finalizar, tão importante quanto eu falo, é uma somatória, né, de fatores que podem contribuir ou não para que a criança passe esse período de uma forma melhor ou não, a gente vai precisar olhar como os responsáveis, os cuidadores, né, os pais, estão vivenciando a pandemia, tá? Então, assim, existem cuidadores que estão também encontrando dificuldades, né? Talvez tiveram alteração, né, na situação econômica, no trabalho, né, estão sofrendo aí as consequências disso, né, estão preocupados, às vezes algum familiar, questão de internação, né, ficam acompanhando o noticiário, então, assim, todas as implicações que a pandemia trouxe, né, então tem alguns cuidadores que ficam, que se mantêm muito conectados a isso, e isso pode gerar uma tensão, né, na casa, pode gerar uma tensão no ambiente familiar, tá? Então é importante tá se olhando e vendo como você está conduzindo tudo isso. Já há outros que estão conduzindo de uma forma mais esperançosa, mais positiva, tentando rever alguns valores, tirar algumas lições desse período de desafios, né? Então, assim, é importante, porque isso também vai influenciar como a criança vai se sentir, tá bom? Tem uma frase que eu acho que vem bem de encontro com esse momento, que é o antes feito do que o perfeito, né? Então, assim, a pandemia tá aí, 2020 não é um ano perdido, muito pelo contrário, é um ano de muitos desafios, e eu falo quando a gente vivencia isso, a gente de repente tem a oportunidade de se reinventar, de crescermos, de olhar as coisas por outros ângulos, né? Então não é hora de desanimar, de parar, muito pelo contrário. É aquilo que eu me propuser a fazer, que seja feito com bastante dedicação, carinho, que os resultados virão na mesma proporção, tá bom? Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, conversar um pouco sobre o assunto, eu estarei à disposição. Novamente agradeço o convite e deixo um abraço para todos vocês.